O projeto ele é de 2017, foi uma grande discussão na Câmara, chega no Senado em 2020 e eu fui agraciada. E eu quero te agradecer, presidente, por ter me designado relatora desta matéria. Nós conversamos com muitas pessoas nos últimos 2 meses para a gente chegar a este voto. E eu vou fazer agora a leitura da análise do nosso relatório. Nos termos do artigo 22(6) da Constituição Federal, compete à União legislar preventivamente sobre condições para o exercício das profissões, motivo pelo qual a disciplina da presente matéria encontra-se no âmbito normativo do mencionado ente federado. Não se trata ainda de matéria reservada ao presidente da República, aos tribunais superiores ou ao Procurador-Geral da República. Motivo porque aos parlamentares é franqueado iniciar o processo legislativo sobre ela. Inexiste também imposição constitucional de que lei complementar normatize o tema em foco. Motivo porque a lei ordinária é adequada à inserção da matéria no ordenamento jurídico nacional. Inexistem, portanto, óbices formais à aprovação do PL 5614 de 2020. As provisões de tradutor e de intérprete e guia intérprete de Libras garantem acesso à informação da pessoa surda que se comunica mediante a referida língua. É muito comum vermos a atuação dos referidos profissionais em propagandas eleitorais, comunicados do governo e atividades culturais. Mas a importância dos trabalhadores em foco não se esgota nessas circunstâncias. Eles também são indispensáveis no processo educacional, por exemplo. Para muitas pessoas surdas, a língua brasileira de sinais, Libras, é utilizada como a sua primeira língua, motivo pelo qual afigura-se indispensável que o profissional que a traduza ou intérprete ostente os conhecimentos técnicos necessários para o desempenho de suas nobres funções. O PL 5614 de 2020 por condicionar o desempenho das atividades por ele normatizadas à titularização de formação acadêmica, merece, portanto, a chancela deste Parlamento. Cabem, entretanto, alguns ajustes de natureza redacional ou técnica legislativa na proposição. Os ajustes de natureza redacional, oriundos de sugestão conjunta da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia Intérpretes da Língua de Sinais, são os seguintes ajustes. 1. Substituir no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 12.319 de 2010, na forma do artigo 2º do projeto de lei em exame, a expressão pessoas surdas e surdos cegas, por surdas ou surdos cegas, a fim de evitar a equívoca ou compreensão de que toda pessoa cega é simultaneamente surda. Segundo ajuste, suprimir o inciso 7 do artigo 4º da Lei 12.319 de 2010, na forma do artigo 2º do projeto de lei 5614 de 2020, por ter o mesmo conteúdo do inciso 6 do mencionado artigo 4º. Terceiro ajuste, suprimir a expressão cultura do surdo e do surdo cego, do artigo 7º da Lei 12.319 de 2010, na forma do artigo 2º do PL 5614 de 2020, ante a inexistência da referida cultura do mundo dos fatos, bem como para fazer referência à atividade do guia intérprete de Libras no inciso 3 do referido artigo 7º.
Os ajustes relativos à técnica legislativa, por fim, visam corrigir revogações inoportunas realizadas pelo PL 5614 de 2020, dado a intenção do projeto de lei na verdade, alterar a redação dos dispositivos que busca equivocadamente revogar e harmonizar a redação da nova ementa da Lei 12.319 de 2020, com o caput do artigo 1º do Diploma Legal, em comento para que nele conste o guia intérprete de Libras. Voto. Por todas essas razões, o voto é pela aprovação do projeto de lei com a seguinte emenda. Aí eu chamo a atenção de todos, porque a emenda é só uma emenda de redação. Nós discutimos muito sobre isso, presidente, para que o projeto não volte mais para a Câmara. Ele ficou de 2017 a 2020 discutindo. Então, a emenda ela é uma emenda de redação, construída com a parceria de diversas instituições, mas eu preciso ler a emenda para que os intérpretes que estão nos assistindo entendam como vai ficar o texto final. Emenda da Comissão de Assuntos Sociais. Desse, a seguinte redação aos artigos 1º do caput 2º, 4º, 6º e 7º, caput de inciso 3 da Lei 12.319 de 2010, na forma do artigo 2º do PL 5614 de 2020. Artigo 2º. Esta lei regulamenta o exercício da profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. Parágrafo 2º. A atividade profissional de tradutor, intérprete e guia-intérprete de Libras, língua portuguesa, acontece em qualquer área ou situação em que pessoas surdas ou surdo-cegas precisem estabelecer comunicação com não falantes de sua língua em quaisquer contextos possíveis. Artigo 4º. O exercício da profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete é privativo de: primeiro, diplomado em curso de educação profissional técnica de nível médio em tradução e interpretação em Libras. 2. Diplomado em curso superior de bacharelado em tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa, letras com habilitação em tradução e interpretação em Libras ou em letras Libras. E 3. Diplomado em outras áreas de conhecimento, desde que possua diploma de cursos de extensão, de formação continuada ou de especialização com carga horária mínima de 360 horas e que tenha sido aprovado em exame de proficiência em tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa. Parágrafo único. O exame de proficiência em tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa, de que se trata o inciso 1 do caput deste artigo, deve ser realizado por banca examinadora de instituições de ensino superior que ofereçam os cursos de graduação em tradução e interpretação em Libras, língua brasileira, ou em letras com habilitação e interpretação. É tarefa, artigo 6º, privativa dos profissionais com as habilitações descritas no artigo 4º desta lei. 1. Traduzir e interpretar nas atividades escolares e acadêmicas a partir do 6º ano do ensino fundamental. 2. Traduzir e interpretar para concursos públicos e processos seletivos. 3. Traduzir e interpretar perante autoridades policiais e o Poder Judiciário. 4. Traduzir e interpretar em serviços de assistência médica e hospitalar, incluídas atividades médicos periciais. E 5. Atuar na tradução e ou interpretação de atividades e materiais artísticos
artísticos, culturais, a fim de possibilitar acessibilidade ao público usuário da Libras. Parágrafo único. São atribuições do tradutor e intérprete no exercício de suas competências, observado o disposto no caput deste artigo. 1. Intermediar a comunicação entre surdos e ouvintes por meio da Libras para a língua oral e vice-versa. 2. Intermediar a comunicação entre surdos e surdos por meio da Libras para outra língua de sinais e vice-versa. Traduzir textos escritos, orais ou sinalizados da língua portuguesa para Libras e outras línguas de sinais e vice-versa. O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelar pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e em especial. Finalizando, 3, pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe convém traduzir, interpretar ou guia interpretar. Essa é a emenda, assim fica o texto final. Presidente, peço aos senadores que ninguém peça vista. O texto foi muito discutido, não peçam vista. Vamos aprovar por unanimidade e, na sequência, eu já peço urgência ao projeto para já ir direto para o plenário. Essa é a minha posição. Realmente digno de aplauso. Pelo brilhante relatório, parabéns a todos os profissionais, tradutores de Libras que aguardam isso desde 1998, tramitar nessa casa, porque aguardam desde sempre, desde que praticam essa profissão e que possam ser cada vez mais respeitados. Muito obrigada. Coloco agora a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerro a discussão. Em votação, o relatório. Senhores senadores e senadoras que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório. Que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da CAIS, emenda de redação. A matéria vai ao plenário ainda? Não é terminativa aqui, não? Não, eu requeiro regime de urgência. Regime de urgência. Coloque em votação o requerimento de urgência para a matéria apresentado pela senadora Damares, só pela senadora Damares, pela senadora Soraya Tronic, pelo senador Marcelo Campos, por todos os senadores aqui. Senhores senadores e senadoras que aprovam o regime de urgência permaneçam como se encontram. Aprovado o regime de urgência, vai a plenário na data de hoje, tá? Vai a plenário, nós poderemos comemorar lá no nosso plenário.